O senhor João Ernesto Mendes, relator especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Thank you very much, Senator. I am very honored by the invitation to speak to the Senate Human Rights Committee, and I am very pleased to have been preceded in the use of the floor by you, Senator Paulo, and Senator Amelia as well. Muito obrigado. Agradeço e fico muito honrado por ser acolhido nesta audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal Brasileiro e fico-me particularmente honrado por ter sido precedido pelo senador Paulo Paim e pela senadora Ana Amélia. I am with a delegation in Brazil at the invitation of the federal government to conduct a visit under my mandate as a special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Estou, no momento, acompanhado no Brasil, nesta visita com a delegação, a convite do governo brasileiro, para realizar uma missão em minha capacidade como relator especial das Nações Unidas para o tema de tortura e outros tratamentos ou punições desumanos, degradantes ou particularmente cruéis. I fully agree with Senator Paulo about the fact that for the victim of torture, it doesn't really matter who the perpetrator is. Concordo plenamente com o senador Paulo Paim, na medida em que afirmou que para a vítima da tortura não faz diferença quem tenha praticado o ato de tortura contra a vítima. Muito bem. The international law definition of torture does require a state agent as the perpetrator, at least in terms of the responsibility of the state to the international community. A definição que consta do direito internacional sobre tortura, no entanto, exige a figura de um agente estatal como autor do ato de tortura, pelo menos para os fins de atribuição de responsabilidade ao Estado em referência. Nevertheless, we, my predecessors and I, use an extensive definition because we include not only torture in interrogation practices. No entanto, cabe destacar que os que me antecederam neste cargo, bem como eu mesmo, adotamos uma definição mais dilatada, uma definição mais ampla de tortura. Not only in interrogation practices. Na medida em que abarca não unicamente a prática de tortura em casos de interrogatório para extração de confissões, por exemplo, mas também but also prison conditions that amount to cruel, inhuman and degrading treatment because they are substandard, even though nobody particularly wants those conditions to exist. Além dessa definição por ocasião de interrogatórios, nós abarcamos também na nossa definição e o alcance da nossa missão a prática de tortura na forma das condições prisionais, que são equivalentes a condições cruéis, desumanas, degradantes, abaixo, aquém do padrão, embora é fato que ninguém necessariamente queira deliberadamente que elas assim sejam. We also include the excessive use of force by law enforcement bodies in curbing, for example, demonstrations or in acting in the streets in crime prevention, if the excessive use of force results in injuries that amount to cruelty. Também incluímos no alcance do nosso mandato o uso excessivo da força por parte de agentes de aplicação da lei, por exemplo, ao procurar conter manifestações no âmbito das ruas, por exemplo, com vistas à prevenção da criminalidade, caso o uso excessivo da força leve a lesões que sejam equivalentes à crueldade. We also include issues of domestic violence and violence against children by non-state actors, at least in circumstances in which the state knows that the person is vulnerable and neglects to act. Bem como incluímos casos de violência doméstica, por exemplo, contra crianças E contra mulheres também, praticadas por parte de atores estatais, pelo menos em circunstâncias em que o Estado... Não estatais. Non-state. Yes. Incluímos, portanto, casos de violência contra crianças e mulheres praticados por atores não estatais em circunstâncias em que o Estado deveria ou poderia estar ciente de tais casos.
And of course, that includes violence against vulnerable persons, members of racial and ethnic minorities, indigenous peoples, etc., in similar circumstances. Isso inclui também violência praticada contra pessoas vulneráveis, minorias étnicas, pessoas socialmente vulneráveis, entre outras. So we are very pleased to see some legislative progress in the issue of prevention and protection of people against torture. De modo que ficamos muito felizes em observar no Brasil o avanço legislativo em matéria de prevenção e proteção às pessoas contra a prática da tortura. In particular, I'm keenly interested in knowing how the new national system of prevention and combat of torture by law 12,848 is going to work in this area. 47, yeah. Okay, yeah. 847? 47, apparently, yeah. 47, yeah. Em particular, tenho um vivo interesse em saber como o recém-criado Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado mediante a Lei número 12.847, se desdobrará com vistas a atender à tarefa de prevenir e combater a tortura. We're also following with interest proposals to lower the age of criminal responsibility for children. Também temos acompanhado com muito interesse, bem de perto, as propostas que tramitam com vistas a reduzir a idade de maioridade penal aplicável a crianças ou adolescentes. And measures to extend or increase the time spent in protective measures by those children. Bem como as medidas destinadas a ampliar ou elevar o tempo que se pode passar sob medidas de proteção aplicáveis a crianças. We'd like to know more. Adolescentes. We'd like to know more about what the Parliament can do about the abuse of the so-called auto de resistencia as a justification of violence against individuals by security forces. Gostaríamos de saber mais sobre o que é que o Parlamento brasileiro pode fazer especificamente no que se refere ao abuso do chamado auto de resistência como justificativa para atos de violência contra indivíduos. I am very pleased to receive a full copy of the relatorio of the Comisión Nacional da Verdade, because I am aware with the general contents of it, but I had not seen the full text. Fico muito feliz em receber uma cópia do relatório emitido pela Comissão Nacional da Verdade do Brasil. Estou cônscio do seu teor geral, mas não da íntegra, então fico muito feliz em receber uma cópia na íntegra. And I have followed with admiration the work done, among others, by my friend Paulo Sérgio Pinheiro in chairing this commission. E tenho acompanhado o trabalho realizado, entre outros, pelo meu colega Paulo Sérgio Pinheiro, integrante desse comitê, e seus colegas. Finally, Senator Paulo Paim, I'd like to echo your words about the concern that we have for impunity for torture and other human rights violations. Por fim, senador Paim, coincido com o senhor ao aludir à preocupação que todos temos com relação à impunidade relativa a atos de tortura e outras formas de violação de direitos humanos. I have come to Brasilia before to sessions of the Comissão da Anistia. Estive em Brasília anteriormente por ocasião de sessões da Comissão da Anistia. And I am aware of efforts being made by different state institutions to break the cycle of impunity for the heavy legacy of human rights violations that the military dictatorship left for democracy in Brazil. Estou bastante ciente dos esforços envidados pelos diferentes estados no que se refere à iniciativa de romper com o ciclo de violência e assim superar o legado de violações de direitos humanos que os regimes militares deixaram para a democracia brasileira. Impunity for even old cases of torture is also under my mandate. Impunidade, mesmo no que se refere a casos antigos de tortura, também incide no âmbito do meu mandato. So I am hoping that the efforts that you and others are undertaking will result in Brazilians being able to break the cycle of impunity, not only, the cycle of impunity for those violations inherited from the dictatorship.
Espero eu, portanto, que os esforços que Sua Excelência, bem como outros colegas, vêm empreendendo, resultará, em última instância, em situação em que os brasileiros poderão, por fim, superar e romper o ciclo de violência cometida. Because in my experience in many countries, impunity for past violations breeds impunity for new violations and makes it much more difficult to prevent and to react positively to instances of torture that inevitably will occur, but that the state has an obligation to investigate, prosecute, and punish. Digo isso porque, com base na minha experiência com muitos outros países, observo que a impunidade referente a casos antigos de tortura acaba gerando mais impunidade prospectivamente com relação a novos casos de tortura. E isso, naturalmente, dificulta ainda mais a tarefa de prevenir e poder reagir positivamente a novos incidentes ou casos de tortura que inevitavelmente ocorrerão, mas com relação aos quais cabe ao Estado a obrigação incontornável de investigar, punir e instaurar processo judicial. Again, I want to thank the Senate Committee on Human Rights for the opportunity to talk to you. I'm going to take a very serious look at the material that you are giving me, and we would like to maintain an ongoing relationship so that we are aware of legislative initiatives that may be taking place during my visit, but after my visit as well. Mais uma vez, reitero meus agradecimentos à Comissão de Direitos Humanos do Senado Brasileiro pela oportunidade de interagir com Sua Senhoria nesta ocasião. Examinarei com muito interesse e atenção o material que o senhor me passou às mãos e gostaria de manter aberta a perspectiva de relações contínuas e mútuas, de modo a nos mantermos cientes de quaisquer iniciativas legislativas em curso, seja durante a minha visita, seja após a minha visita ao Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.